O Brasil pode se tornar um país desenvolvido e erradicar a pobreza e o desemprego? É possível fazer isso em cooperação absoluta com os Estados Unidos, como quer o Bolsonaro? Entrar na OCDE nos ajudaria nesse sentido? Ou o projeto nacional desenvolvimentista seria o caminho? Por que há países ricos e pobres? Isso é porque alguns povos trabalham mais e outros menos? Essas são algumas questões que eu quero discutir no vídeo de hoje. Hoje existe um discurso de que o Brasil deveria cooperar mais com os Estados Unidos, e que se fizer isso pode se tornar um país rico. Além disso, outros dizem que caso o Brasil se dedique à produção de mercadorias primárias, ou seja, se dedique à exportação de produtos agrícolas e minerais, também vai se enriquecer. Mas esse discurso é bem velho, bem antigo, é usado atualmente pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, mas esse tipo de pensamento foi desenvolvido em teorias do liberalismo clássico, principalmente do economista inglês David Ricardo, que lá no século XVIII já dizia que os países que se dedicassem a fazer trocas no mercado mundial, daquilo que produzissem de melhor, todos sairiam ganhando, todo mundo se enriqueceria por igual. Essa teoria ficou conhecida como teoria das vantagens comparativas, e até os dias de hoje é muito influente, principalmente entre os economistas neoliberais. Por essa ideia, por essa visão, algumas economias tinham a vocação e a capacidade para produzir bens industriais, enquanto outros países tinham recursos e disponibilidade para produzir mercadorias de gênero agrário e mineral, o que os economistas chamam de commodities. Então, se um país desenvolvido como os Estados Unidos, por exemplo, se dedicasse a produzir automóveis e trocasse seus produtos pelo café ou a soja, a laranja ou o minério brasileiro, por exemplo, os dois estariam se enriquecendo e se desenvolvendo e cada um teria os benefícios dessa relação de troca. Pelo menos essa é a teoria. Mas na prática, isso é uma grande verdade, uma grande mentira que esses países enriquecem por igual. A realidade e a história nos mostra que as coisas são bem diferentes do que dizem essas teorias liberais. Na verdade, o resultado dessas trocas no mercado mundial estabelece uma tendência a que os preços dos produtos primários caiam, se reduzam, e por outro lado, há uma tendência do preço dos produtos industriais a terem seu preço elevado. Essa diferença de preços e do saldo desigual, pelo qual os países periféricos enviam mais valor para fora do que recebem, é chamado pelos economistas como deterioração dos termos de troca. Ou seja, essa troca de produtos agrários e minerais por produtos industrializados gera, no longo prazo, uma enorme balança econômica desfavorável aos países periféricos e dependentes. E essa tendência se acelera principalmente em momentos de maior crise do mercado mundial. E é uma forma que os países centrais têm de transferir valor, de transferir riqueza dos países subdesenvolvidos para as economias centrais capitalistas. Há várias outras formas de fazer isso, outras formas de se apropriar dessa riqueza dos países periféricos. Mais adiante no vídeo eu vou voltar a discutir isso. Mas já nos anos 1940, após a Segunda Guerra Mundial, os economistas da Comissão Econômica para a América Latina, que ficou mais conhecido pela sua sigla CEPAL, já haviam identificado essa tendência das economias agrário-exportadoras de terem uma balança comercial desfavorável. E como resposta a isso é bastante importante para a gente entender a evolução histórica do capitalismo na América Latina, esses economistas da CEPAL criaram um projeto e uma teoria que defendia a necessidade dos países latino-americanos de se industrializar. Essa concepção da necessidade de industrialização, ela ficou conhecida como nacional-desenvolvimentismo. Então, os desenvolvimentistas, eles pretendiam criar formações sociais que tivessem uma soberania tecnológica, ou seja, que não dependessem da tecnologia dos países desenvolvidos e que, ao mesmo tempo, conseguissem construir um drástico aumento do mercado consumidor, que nesse momento, lá nos anos 40, 50, estava restrito principalmente aos setores mais ricos e a uma classe média mais alta, mais abastada, mais endinheirada. E é interessante que os partidos comunistas, lá nos anos 40, 50,
né, também apostaram nessas concepções nacional-desenvolvimentistas. Os comunistas apostavam na existência do que eles chamavam de uma burguesia nacional progressista, né, que surgia a partir desse processo de industrialização. E a justificativa dos partidos comunistas para esses planos é de que seria necessário formar uma aliança de classe entre trabalhadores, camponeses e essas burguesias, né, esses setores progressistas dessas burguesias industriais. Isso com o objetivo de realizar uma revolução que eles chamavam de Revolução Democrática Burguesa, que seria contra o imperialismo, contra o latifúndio feudal. Alguns teóricos do Partido Comunista diziam que ainda existiam resquícios de feudalismo no Brasil no início do século XX, ou que teria existido feudalismo no Brasil. Eu não vou entrar muito nisso, porque isso é superado do ponto de vista da análise histórica, mas era algo que naquela época os teóricos do Partido Comunista acreditavam. Então esse plano, segundo o Partido Comunista, conquistaria a reforma agrária, o desenvolvimento industrial e impulsionaria o mercado de massas, né? E daria origem a uma nova etapa para então se disputar o poder com a burguesia e almejar o socialismo. Então era um projeto etapista esse do Partido Comunista. É interessante que essas discussões lá da década de 50, 40, elas começam a ser retomadas hoje em dia para alguns setores da esquerda. Na verdade nunca deixaram de sair de cena, mas elas têm voltado com mais força, né? Em setores que acreditam nessa fantasia da burguesia nacional progressista. Bom, então a CEPAL levou adiante essa estratégia de industrialização na América Latina. Em alguns países aconteceu mais, em outros menos, mas essa estratégia foi levada adiante. E o resultado concreto foi que, apesar do grau de industrialização alcançado na década de 50, 60 e 70, industrialização que foi mais intensa no Brasil, menos no Equador, mais perceptível no México e Argentina, menos na Bolívia, em geral mais na América do Sul e México e menos na América Central. Então, apesar desse processo de industrialização e do início de exportação de produtos industrializados, né, apesar disso, a transferência de riqueza dos países periféricos para os países centrais se manteve. Ou seja, houve um certo desenvolvimento, mas as condições estruturais de pobreza e de transferência de riqueza daqui da América Latina para os países centrais continuou. Então isso é aquilo que um autor chamado André Gunder Frank chamou de o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então nesse momento, no fim dos anos 60 e ao longo da década de 1970, surge um conjunto de obras de autores como Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, que passam a explicar os motivos do fracasso desse projeto nacional desenvolvimentista, né? Porque ele não conseguiu romper essas dependências. Fracasso no sentido de que não conseguiu erradicar a pobreza e superar os problemas do subdesenvolvimento, né? Porque ganhar e enriquecer, uma parte da burguesia ganhou e se enriqueceu. E a gente vai ver a expressão disso ali no início dos anos 1980, né? A gente vai ver uma burguesia brasileira organizada principalmente em torno da Fiesp, que tinha e tem bastante poder econômico, né? Bastante poder político. Então, como em qualquer situação no sistema capitalista, com crise ou sem crise, há sempre um setor que ganha e se enriquece às custas da maioria, né? Bom, essas visões que apontavam os problemas do Projeto Nacional Desenvolvimentista ficaram conhecidas como teoria da dependência. E essas análises vão demonstrar que, ao contrário do que imaginavam a CEPAL e os partidos comunistas, não havia uma burguesia latino-americana que buscasse a soberania produtiva e tecnológica. E que não existia essa burguesia que poderia se enfrentar, né, com o imperialismo, com o capital estrangeiro. Essa burguesia ela nunca existiu e não existe na América Latina. O que existe é um outro tipo de burguesia, e para entender isso é importante notar que a dinâmica da economia mundial e o capital estrangeiro, liderado pela hegemonia dos Estados Unidos, acabaram por impor a participação do capital estrangeiro nesses processos de industrialização aqui na América Latina, né? Então, com isso, os monopólios internacionais eles acabaram subordinando o capital produtivo local, ou seja, essas burguesias nacionais elas acabaram se tornando uma espécie de sócias menores desse capital internacional. Então essas burguesias latino-americanas
elas de alguma forma se fortaleceram nesse processo de industrialização, mas ao mesmo tempo em que defendia os interesses do imperialismo norte-americano, né, e dos interesses dos países centrais do capitalismo, e não contra esses interesses. Então a teoria marxista da dependência vai demonstrar que as perdas dos países periféricos com as trocas após a industrialização, nesse processo de industrialização, poderiam inclusive ser ainda maiores do que no período agrário exportador. Isso porque é uma série de mecanismos que o capital internacional se utiliza para transferir valor, né, para os países centrais, que foram sendo utilizados nesse processo de industrialização, né, como por exemplo o capital rentista internacional, ele financiava a construção de empresas, né, no Brasil, né, e depois essas empresas tinham que pagar com altíssimos juros a partir das riquezas que eram produzidas aqui no país. E uma outra forma é simplesmente o envio de remessas de lucros das empresas aqui na América Latina para as matrizes dos países centrais. Isso em geral sem pagar impostos ou pagando baixíssimos impostos. Ou também com pagamento de royalties, pagamento de direitos de patentes, pagamento de assistência técnica às empresas dos países centrais que vinham aqui resolver problemas, né? Então, há várias maneiras de transferir esses valores daqui para cá. E também uma outra forma de produzir e transferir valor, isso é um aspecto chave da teoria marxista da dependência, mostrava como os capitalistas na América Latina, ou seja, essa tal burguesia nacional, ao não poder diminuir essas perdas, esse valor que era abocanhado pelo capital internacional, essas burguesias, né, para permanecer no mercado, conseguir extrair mais valia do seu próprio processo de acumulação, para se enriquecer, ela precisou criar um regime de superexploração do trabalho. Esse é um aspecto chave, né, que é a superexploração do trabalho aqui do capitalismo da América Latina, que se deu principalmente com o aumento da produtividade do trabalho sem aumentar salário, né, barateando o custo do que é pago em salário para o trabalhador. Isso é o que o Marx chamava de mais-valia relativa. E quando possível também se aumentava a jornada de trabalho, né, o que é chamado de mais-valia absoluta. Então esse funcionamento dependente do capitalismo na América Latina, né, ou seja, que o capitalismo aqui só funciona e se mantém transferindo riqueza para os países centrais e superexplorando o trabalho, essa dinâmica impede que na América Latina se desenvolva um amplo mercado interno de consumo de massas. Isso porque um amplo setor social inserido nesse regime de superexploração, ele não pode, né, não tem a possibilidade de consumir na mesma escala do que se consome nos países centrais. Ou seja, aqui a superexploração aumenta a produtividade do trabalho, mas não aumenta o ganho real dos trabalhadores. Então é uma bobagem imensa dizer que nós somos pobres porque somos preguiçosos, ou que não sabemos trabalhar, né? Enquanto os alemães, japoneses, os norte-americanos são ricos porque trabalham muito, são mais inteligentes. É uma besteira sem tamanho. Porque aqui se trabalha mais, nós temos uma jornada maior que nos países ricos, e o trabalho, mesmo quando aumenta a produtividade, a grande parte desse valor fica nas mãos de capitalistas, né, dos capitalistas, e depois uma parte considerável disso é mandada para fora. Né. E tem uma questão interessante que alguns autores têm discutido atualmente, que o capitalismo atual, com os processos de globalização, né, e formação de empresas globalizadas, apresenta uma tendência a exportar essas formas de trabalho superexplorado, inclusive para os países centrais. Né. Esse é um assunto que eu não vou tratar nesse vídeo, mas que é bastante relevante para quem quiser pesquisar para entender o capitalismo mundial nos dias de hoje. Bom, então, portanto, não é possível explicar a miséria da América Latina sem perceber essas relações de dependência do capitalismo aqui. E só se consegue explicar o funcionamento do capitalismo global e a função da periferia capitalista nesse sistema, entendendo essa transferência de valor permanente da periferia para o centro. E eu vou mostrar aqui alguns dados que ilustram isso, né? Segundo a CEPAL, de 1956 a 2009, foram feitos investimentos diretos pelo capital estrangeiro na América Latina cerca de 1,3 trilhão de dólares. E no mesmo período, só em remessa de lucros e serviços de dívidas e juros foram enviados para fora quase o dobro, 2,1 trilhão de dólares.
Então isso sem incluir as outras formas, né, mecanismos que o capital transfere valor daqui, da América Latina, para os países centrais, como eu estava dizendo. Ou seja, sempre sai muito mais do que entra. Então essa visão da teoria da dependência acaba completamente com as ilusões que tem os liberais, né? Por isso eles gostam de evitar análise histórica e tentam o tempo todo ocultar que o enriquecimento dos países centrais se deu às custas da pobreza estrutural dos países periféricos, né? Inclusive essa questão da mais-valia relativa que eu me referia, em outro momento eu vou fazer um vídeo para discutir isso melhor, né? Mais-valia relativa, absoluta, mas isso serve para entender como a exploração de produtos primários, na exportação da América Latina de produtos primários para os países centrais, ajudou a baratear o custo de produção nesse país, assim aumentando a taxa de mais-valia que é embolsada pelos capitalistas nos países mais ricos. Mas essas ilusões liberais, elas são muito comuns e ainda existem de maneira muito acentuada, né, entre economistas, professores, empresários, jornalistas, e são muito difundidas pela internet. E conquistam, né, com esse discurso simplista e facilista, muita gente que passa a defender interesses de banqueiros e grandes grupos econômicos, achando que estão lutando por liberdade individual, pelo direito individual, essas coisas. Então, pensando nisso, não faz o menor sentido a política externa que o Bolsonaro adota em relação aos Estados Unidos. É uma política que é de completa subserviência, né? Quase uma vassalagem mesmo, e com direito a ritos de vassalagem, né? Continência para a bandeira, aquelas bizarrices todas, né? Isso jamais vai fazer o Brasil se desenvolver e romper seus laços de dependência. Muito pelo contrário, né? Tende apenas a aprofundar essa dependência e pobreza estrutural. E o tema da OCDE, né, que teve bastante em voga na mídia nos últimos dias, é bem interessante porque existia uma espécie de acordo entre que o Bolsonaro estabeleceu com o Trump para que o Brasil entrasse agora na OCDE, né? A OCDE, que ficou conhecida como Grupo dos Países Ricos, mas entrar nessa organização hoje em dia não significa absolutamente nada, né? Serve apenas para fazer discurso ideológico. A Argentina, cujos planos neoliberais deixaram o país na miséria, vai entrar. Isso provavelmente como forma dos Estados Unidos tentarem influenciar a eleição do Macri, né? Influenciar a reeleição, que está praticamente perdida, e provavelmente vai adiantar pouco isso. Mas isso não significa nenhum ganho econômico efetivo para esses países que entram na OCDE. Mas então por que o Bolsonaro quer tanto entrar? Porque se o Brasil entrasse, ele ia passar os próximos 3 anos dizendo que o Brasil está se tornando um país rico e que está valendo a pena essas relações com os Estados Unidos e essas voltas todas. Serve para isso, para criar uma mistificação para enganar uma parte do eleitorado. E de certa forma o Bolsonaro foi enganado pelo Trump. Ele entregou a base de Alcântara, abriu mão de posições importantes do Brasil na Organização Mundial do Comércio, aumentou sua retórica agressiva contra a Venezuela, isentou os norte-americanos de visto, enquanto nós brasileiros temos que passar toda aquela burocracia para conseguir visto, e só uma parte consegue, né, visto para entrar nos Estados Unidos. Então tudo isso para agradar o Trump, e o Bolsonaro foi simplesmente passado para trás. Claro que eles tentam dizer que não é bem assim, que os Estados Unidos ainda seguem apoiando a entrada do Brasil na OCDE, mas o famoso na volta a gente compra, né? Então o Bolsonaro foi enganado da forma mais banal possível pelo Trump. Então a verdade é que o imperialismo ele não brinca em serviço. Em matéria de política externa, os Estados Unidos não estão preocupados com os interesses e o desenvolvimento autônomo e livre das outras nações, mas possam ter discursos, né, e teorias falando sobre isso. Eles se preocupam, na verdade, só com seus próprios interesses. E manter essa relação de dependência com a América Latina é fundamental para eles, né? Não é por acaso que os Estados Unidos sempre patrocinaram golpes e embargos econômicos a todos os países que tentaram um caminho diferente. E os Estados Unidos eles têm conseguido tudo o que querem do Bolsonaro. Nesses dias o Bolsonaro vai cometer outro crime gravíssimo contra o Brasil. Ele vai entregar em leilão para os monopólios internacionais o direito de exploração do pré-sal por um valor quase 10 vezes menor do que o Brasil conseguiria se fosse a Petrobras a produzir e explorar esse petróleo. A Petrobras tem tecnologia para isso, tem dinheiro em caixa para isso, mas isso é uma decisão política para beneficiar as empresas norte-americanas. Então, segundo o professor Hildo Sauer, da USP,
o governo vai conseguir cerca de 100 bilhões de dólares em uma área que, se fosse explorada pela Petrobras, conseguiria por baixo 900 bilhões de dólares. Então é para esse tipo de coisa que os Estados Unidos patrocinaram o impeachment no Brasil e depois escolheram Paulo Guedes e Bolsonaro como seus candidatos preferenciais na última eleição, porque agora o resultado é esse, eles estão entregando todo o nosso petróleo muito abaixo do valor aos monopólios liderados pelas empresas norte-americanas. É claro que essa entrega já começou antes, né? Teve o caso do Campo de Libra, que a Dilma leiloou a um preço muito baixo, mas agora eles têm aumentado de tamanho. Então isso tudo tem a ver com uma necessidade de manter uma permanente extração de riquezas do mercado mundial, especialmente aqui da América Latina. Então é isso que se trata esse governo, de entregar tudo, né? Principalmente a maior reserva de petróleo que já foi encontrada nos últimos tempos, que é o pré-sal. É claro que quando isso acontecer vai ter uma euforia na bolsa de valores, aquele teatro todo. E euforia na bolsa não tem a ver com dinheiro na mesa do trabalhador, não tem a ver com dinheiro para a escola pública, para a saúde pública. Euforia na bolsa tem a ver com uma ciranda financeira que enriquece um punhado de especuladores e banqueiros. E essa farra toda, a nossa imprensa medíocre e vendida aplaude. Qualquer ganho que tem esses especuladores na bolsa é uma festa para essa imprensa, que não está nem aí para a educação pública, para a saúde pública, né, com investimento que de fato pode mudar a vida da população brasileira. Bom, eu vou ficando por aqui e concluindo que é preciso pensar o sistema capitalista sempre na sua totalidade. Isso significa que, para existir países ricos como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, os países nórdicos, é necessário manter países pobres na periferia que são duplamente explorados. Seja com essa apropriação barata de bens primários, né, que são fundamentais para desenvolver a grande indústria capitalista, seja na apropriação do valor gerado pelas indústrias nos países da América Latina e que por vários meios, né, como eu estava falando, são transferidos para os países centrais. E a superação dessa dependência e do subdesenvolvimento não é possível, como pensam os liberais, por meio de modernização capitalistas ou por meio de uma economia agroexportadora, que é uma das características importantes do neoliberalismo, e nem acreditando na existência de uma burguesia progressista. A erradicação da pobreza, a construção de um padrão de crescimento socialmente equilibrado, ou seja, que não gere concentração de renda nas mãos de poucos, e a estabilidade política nos países da América Latina, só podem ser alcançados com um projeto de soberania nacional e formas de desenvolvimento socialistas. Essa que é a realidade. Então é uma ilusão acreditar nessa burguesia brasileira, né? Essa burguesia nacional progressista. Porque essa burguesia sempre teve força política no Brasil, mas nunca teve um projeto nacional. É uma burguesia que sempre foi forte em garantir os interesses dos seus sócios, o capital internacional, o capitalismo, mas nunca teve nenhuma perspectiva de construir projetos nacionais soberanos. A burguesia brasileira sempre foi e sempre será reacionária, né, e serviçal ao imperialismo. Então não é à toa que essa grande burguesia brasileira, e é preciso dizer que boa parte dela teve junto do PT nos governos até 2016, mas essa burguesia brasileira, sem exceção, optou depois por apoiar o impeachment da Dilma, em 2016. Impeachment que ajudou a mudar a correlação de forças no país e abrir um período de ataques ainda mais duros aos direitos do povo e dos trabalhadores, né? E burguesia que depois vai apoiar os governos do Temer e agora apoia Bolsonaro de forma descarada, né? Esse governo absurdo, né? Então essa burguesia sempre foi uma burguesia desqualificada e entreguista. É uma burguesia sem nenhuma perspectiva, essa nossa. E essa é uma das razões da derrota da esquerda brasileira. Acreditar em projetos de conciliação de classe com essa burguesia. Porque enquanto a direita estabeleceu um consenso para a aplicação de projetos neoliberais na economia, sempre favorecendo o grande capital e o capital rentista, a esquerda abandonou a perspectiva estratégica de soberania popular. E abandonou também completamente do horizonte a perspectiva de superação do capitalismo. Então, essas recentes mobilizações no Equador, acho que são importantes ser lembradas, né, que impuseram uma derrota a esse projeto neoliberal, embora parcial, momentâneo, mas é importante lembrar porque é um sopro de esperança, né, para essa América Latina destroçada pelo neoliberalismo.
E eu acho que tem que ser um caminho que a gente tem que seguir, da mobilização, da luta. Né? Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe nossas ideias, se inscreva no canal que está começando agora. Eu vou deixar aqui na descrição algumas referências dos textos que eu utilizei para construir esse vídeo e algumas sugestões de leituras para aprofundamento. Então é isso, até a próxima, até o próximo vídeo.